Bem-vindo de volta ao terceiro vídeo da série Gestão Estratégica da Stratec. Nos vídeos anteriores já vimos os serviços da Stratec, produtos, e o conceito de gestão estratégica, assim como as principais metodologias acerca dessa prática. Nesse vídeo, nós vamos contextualizar o planejamento da organização dentro de uma ferramenta que operacionaliza, ou que sistematiza o acompanhamento da execução da estratégia nas organizações. O software que nós vamos ver se chama Módulo de Gestão Estratégica da Suíte de Governança Corporativa da Stratec. Bom, o software é 100% web, então assim que só digitar o endereço em qualquer computador conectado à internet, celular ou tablet, e entrar com o login e senha para acessar a ferramenta. Entrando no software, de cara, ele já traz o mapa estratégico da organização. Estamos usando aqui um exemplo de mapa estratégico dentro de uma metodologia de Balanced Scorecard, o BSC. Esse mapa é uma forma de comunicar a estratégia da organização. Então, consideramos de suma importância que ele tenha a mesma identidade visual do mapa que já foi divulgado pela organização, de forma que quando as pessoas entrarem no software, eles já identifiquem de imediato que aquele ali é o mapa estratégico da organização na qual trabalham. Podemos tratar diversos mapas estratégicos na mesma base do software. Pode ser uma organização como uma holding, que tem diversas empresas, cada uma com seu planejamento, ou mapa estratégico da área de TI, por exemplo, dentro de uma organização mais ampla. Por aqui, podemos selecionar o mapa que queremos ver. Podemos ter mapas não necessariamente dentro de um formato de BSC, como, por exemplo, um mapa de relacionamento de processos, que vai dar uma visão mais operacional da organização. Cada item dentro do mapa, no caso de um mapa estratégico, cada objetivo estratégico tem dois faróis. O lado esquerdo mostra o desempenho do último período medido, seja o mês ou o trimestre, dependendo da periodicidade dos indicadores por trás desse objetivo estratégico. E o lado direito mostra o desempenho daquele objetivo no acumulado do ano até então, até a data. Então aqui já conseguimos fazer uma análise crítica de como está a execução da estratégia da organização. Os objetivos estão sendo alcançados ou não? Existe previsão de tempestade no horizonte? Como estão os vetores de valor de longo prazo da organização? Está indicando que vamos ter problema nos objetivos finalísticos, nesse exemplo de empresa privada, nos objetivos da perspectiva financeira da organização? Cada objetivo estratégico pode ser desdobrado nos seus indicadores, isso é, o objetivo é medido por indicadores de desempenho que têm metas e o valor realizado a cada período, e com isso a gente vê se o objetivo está ou não sendo alcançado. Então, se eu quiser mergulhar pela estratégia, eu posso clicar no objetivo estratégico e vir aqui em árvore de gráficos, por exemplo, para ver o que está por trás daquele objetivo, como ele está sendo medido, quais são as metas e projetos vinculados àquele objetivo estratégico. Então, aqui nós estamos vendo o objetivo chamado gestão de clientes, que está sendo medido por disponibilidade do call center, um indicador de desempenho que tem uma meta, nessa linha preta, e o valor realizado mês a mês. E também um indicador clientes cancelados, que também tem uma meta e o valor realizado. O objetivo estratégico pode ser calculado ponderando um conjunto de indicadores. Não necessariamente tenho que considerar o mesmo peso para cada indicador. Se eu tenho um indicador e uma meta,
eu tenho que ter um responsável por alcançar essa meta. Esse responsável eu consigo identificar facilmente por aqui, no caso aqui o Eduardo Castro. Um indicador, como clientes cancelados, pode ainda ter desdobramentos maiores. Esse símbolo de mais aqui significa que esse indicador ainda está desdobrado na relação de causa e efeito com outros indicadores. Se eu quiser clicar e aprofundar esse desdobramento, eu ir mergulhando por esses indicadores. Então aqui eu tenho clientes cancelados sendo medido ou com indicadores de causa como taxa de falha de produtos, disponibilidade do call center e percentual de clientes cancelados, que por sua vez tem um desdobramento ainda maior. Posso clicar e chegar até o nível individual de desempenho ou de medição de indicadores, okay? Ou nível até chegar no nível dos processos operacionais da organização, do dia a dia, né? Ou como o pessoal chama, do chão de fábrica da organização, onde as coisas efetivamente acontecem. A lógica dessa estrutura de desdobramento é que se nós estivermos alcançando as nossas metas lá no nível operacional, lá no nível do dia a dia da organização, o consolidado dessas metas sendo alcançadas são as metas estratégicas sendo alcançadas e, eventualmente, os objetivos sendo alcançados. Nesse nível operacional, nós podemos estar trabalhando com o PDCA lá na ponta, lá no nível tático operacional. Isso é, uma meta de melhoria pressupõe um plano de ação para alcançar aquela meta, né? Nada melhora sozinho. Alguém tem que fazer alguma coisa para melhorar um desempenho histórico. Então, aqui eu já vejo o responsável pelo alcance dessa meta e se eu clicar, eu posso entrar, por exemplo, no plano de ação. O que está previsto ser feito, por quem e quando para alcançar essa meta. Clicando no plano de ação, eu entro no detalhamento desse plano, com as atividades a serem executadas, quem vai fazer, prazo previsto e realizado, faróis de status dessas atividades, e o software ainda pode enviar e-mails automáticos para o responsável da atividade, uma vez que ela estiver atrasada, ou mesmo do responsável pela meta que vai ser impactada pela não execução daquelas atividades. Nessa estrutura de desdobramento, eu ainda tenho, para fechar o PDCA, a necessidade de fazer a verificação, né, o C do PDCA, a verificação sistemática se essas metas estão ou não sendo alcançadas. Então, uma meta não alcançada, ela pode disparar a necessidade de um preenchimento de relatório de acompanhamento por parte do responsável por aquela meta. Esse relatório de acompanhamento tem alguns formatos padrão ou mais utilizados aí no mercado, né, que são relatórios de fato, causa, ação, ou relatórios de 3 gerações, né, onde o responsável pela meta vai falar o que aconteceu que levou ao não alcance da meta, análise das causas, né, e o que ele está propondo fazer para mês que vem não ter o mesmo mau desempenho. Quais são as atividades que vão ser executadas, por quem e quando. E o software vai acompanhar também essas atividades, a execução dessas atividades. Então, se eu clicar num indicador e pedir o relatório de acompanhamento, eu consigo ver o último relatório preenchido, nesse caso aqui nem está preenchido, né? Daquele indicador, ou daquela meta. Então, vamos preencher um exemplo de relatório, salvar. Agora ele está pedindo as proposições, isso é, o que vai ser feito para o alcance da meta no mês seguinte. Então, se eu clicar em proposições, eu volto para um plano de ação, né? Um plano de ação, dessa vez, corretivo, ok? E o sistema vai acompanhar a execução dessas ações. Voltando ao mapa estratégico, os objetivos estratégicos têm por trás tanto indicadores, que já vimos, com as metas, né, que refletem os processos da organização,
como projetos corporativos ou iniciativas estratégicas que vão suportar a virada, né, estratégica da organização ou a nova agenda da organização. Então, muitas vezes não é suficiente trabalhar com metas nos indicadores ou nos processos existentes. São necessários trabalhar projetos corporativos, né? Garantir a execução desses projetos corporativos para alcançar o objetivo estratégico. No sistema, então, se entrarmos no objetivo estratégico, além dos indicadores, nós conseguimos visualizar os projetos que estão suportando esse objetivo. Está aqui o objetivo estratégico, gestão de clientes, nesse exemplo didático, né? E temos aqui embaixo projetos, né? Projetos com começo, meio e fim que vão viabilizar aquele objetivo, né? O alcance daquele objetivo. Então, projetos como criar programa de relacionamento, né? Expansão de lojas, campanha de marketing para a Argentina, são projetos geralmente definidos anualmente, né? Prática comum no mercado, enquanto os indicadores, nós trabalhamos com ele mês após mês, ano após ano. Todo ano nós teremos uma nova carteira de projetos, não de indicadores. Os projetos, então, são acompanhados por essa barra colorida, que representa o status do cronograma do projeto. Isso é, se as atividades do projeto estão sendo executadas no prazo combinado ou temos atividades atrasadas, né? Eu posso entrar também no detalhamento desse projeto, né? Ao clicar no projeto, eu posso ver a folha de rosto do projeto, com objetivo, responsáveis, a área na qual está vinculada aquele projeto, enfim, outras informações relativas ao projeto. Ou no plano de ação do projeto, né? No detalhamento das atividades do projeto, com as atividades, os responsáveis por execução de cada uma, prazos previstos realizado, orçamentos e status de cada atividade. A mesma dinâmica de acompanhamento e controle por e-mails automáticos e alertas que vimos no plano de ação também se aplica a projetos. Aqui também podemos ver um projeto, por exemplo, num formato de gráfico de Gantt. Isso é, as mesmas atividades, mas com uma visualização ao longo do tempo, né? O software ele pode ser integrado a softwares de gerenciamento de projetos, caso se queira utilizar ferramentas ou práticas como rede PERT e gerenciamento de recursos. Para 90% dos projetos oriundos do planejamento, as funcionalidades do software de gestão estratégica é suficiente para fazer o acompanhamento. Os 10% de projetos de alta complexidade de gerenciamento, sugerimos a utilização do software de gerenciamento de projetos integrado com a gestão estratégica. Resumindo a estrutura de planejamento, podemos ter mapas estratégicos, né? Um mapa estratégico ou vários, correlacionados ou não, né? Esses mapas estratégicos têm objetivos a serem alcançados distribuídos pelas perspectivas, caso se utilize metodologia de Balanced Scorecard. Cada objetivo é medido por indicadores de desempenho, que têm metas atribuídas a ele. Essas metas podem ser desdobradas numa relação de causa e efeito até o nível de processos da organização, vinculando as metas operacionais da organização às metas estratégicas, mantendo uma coerência. Lá no nível operacional, no nível dos processos da organização, podemos trabalhar o PDCA, nível tático operacional. Isso é, o plano de ação para alcançar aquelas metas e relatórios de acompanhamento para disparar replanejamentos para alcance da meta, caso ela não esteja sendo alcançada. Além das metas que refletem os processos da organização, também podemos ter as iniciativas estratégicas vinculadas aos objetivos. Isso é, grandes projetos corporativos que vão suportar a execução da estratégia. Espero que tenha sido proveitoso. Nos vemos nos próximos vídeos. Obrigado.